falar e de ego, superego, a minha consciência ela está no ego. É quando eu mostro externamente como é que eu sou e como é que eu estou. Então, a minha inteligência, ela também é mostrada dessa forma, ela vai sofrer essas influências todas, ok? Uma das coisas que a gente. Só um exemplo para vocês, assim, dessa questão de conceituar. O pessoal da física quântica, né, que é um estudo novo, que é bem recente, já tem alguns anos, mas ainda é recente, porque ele ainda engatinha muito, estamos aprendendo, né, como tudo. Mas a física quântica, os estudiosos de física quântica, eles dizem que quando as caravelas do Cabral chegaram em Porto Seguro, né, e pararam antes dos recifes lá em Porto Seguro, os índios, na verdade, os índios pataxós, que eram os índios que habitavam na época, e ainda tem algumas colônias, aldeias, desculpa, indígenas em Porto Seguro, mas esses índios, eles caminhavam pela praia e eles não enxergaram as caravelas. Mesmo elas sendo imensas, eles não enxergaram, né? Porque o perceber tem a ver com os registros conceituais que eu tenho. Eu enxergo e conceituo através do quê? Da minha inteligência. Então, se eles não viram essas caravelas, é porque eles não tinham o conceito de um barco daquela imensidão. Tá? Então, o pessoal, os estudiosos, esses cientistas da física quântica, eles falam que eles demoraram algum tempo para que o desenho no horizonte das caravelas se formassem no cérebro deles. Né? Isso é uma coisa interessante, porque mostra para nós qual é a importância de nós percebermos este mundo. Né? Eu percebo que aquilo ali é uma mesa, que aquilo ali é uma cadeira, porque eu tenho conceito daquilo. Então, eu internalizo. Aquilo passa a fazer parte do meu senso e das minhas questões de memória. Vai estar acumulado dentro de mim. Logo, quando eu enxergo, eu busco aquele conceito e a minha inteligência começa a me dizer para que aquilo serve. Né? Então, a inteligência, ela pega os conceitos que a gente já tem e faz com que a gente tome posse daquelas coisas ou se aproprie, né? Que é uma grande diferença. Tomar posse é quando tu percebe, quando tu sabe, quando tu tens, né, muitas vezes a guarda de alguma coisa. É a posse. Mas se tu não faz nada com aquilo, se tu não desenvolve aquilo que tu possui, né, é só posse. Agora, te apropriar de alguma coisa é quando tu tens sim a posse daquilo e desenvolve, né? Que é a questão do conhecimento. Tu tens conhecimento, não faz nada com ele, tu tem a posse do conhecimento. Agora, quando tu usa aquele conhecimento para, né, ti mesmo e para a sociedade como um todo, tu tá te apropriando do conhecimento. E isso tudo é um fator de inteligência, tá? Então, a função da inteligência é fazer essa relação do meio externo, né, para mim poder solucionar problemas. Eu vou usar a inteligência com essa função, com esse intermeio, tá? A inteligência ela é uma atividade prática. Isso é interessante. Ela é diferente do instinto e do hábito. Porque o instinto é o natural, lembra o id? Instinto puro, né? O hábito, algo que eu acostumei a fazer, como escovar os dentes, é um hábito. Acordar de manhã, ir para o banheiro, escovar os dentes. É hábito, é natural, isso é automático, né? Ninguém precisa estar me dizendo, depois de uma certa idade, claro, né? Mas ninguém precisa estar me dizendo, tem que ir lá escovar os dentes. Não, é automático, então, é hábito. Já a questão da inteligência, não, ela é prática. Eu só vou usar ela quando eu lançar a mão dela, quando eu precisar dela. Ok? Nós podemos muito bem estar na frente da televisão, olhando um programa nada a ver, sem precisar usar a inteligência. Né? Eu costumo dizer que quando eu estou muito cansada, eu gosto de pegar alguma coisa para ler que eu não preciso pensar, né? Um gibizinho ou uma historinha qualquer, olhar um programa, né? Nada a ver. Por quê? Que aí eu não preciso pensar, ou seja, deixa a minha cabeça descansar, deixa os meus neurônios, né? Descansarem um pouco. Então, a inteligência, ela é prática, diferente, então, da questão instinto e hábito, tá? Ela permite, né, que a gente tenha um aprendizado através da experiência, por isso ela é prática também.
eu experiencio as coisas, né? Então, à medida em que eu vou utilizando as minhas habilidades, ok? Vou me adaptando a novas situações, eu vou, então, praticando as questões de inteligência. Onde que surgiu isso tudo? 1904, Binet e Simon, esses caras trabalhavam com crianças com que eles analisavam como sendo crianças que tivessem alguma deficiência mental. Tá? Então, essas crianças eles tinham que conseguir medir o nível intelectual de cada uma dessas crianças para saber qual era o programa de melhoria para eles. Então, eles criaram um teste, que foi o teste de inteligência, e foi a primeira vez que ele foi usado. Este teste, depois, ele foi utilizado também no exército. O exército francês chamou esses dois cientistas para poder aplicar esse teste nos soldados para eles conseguirem ver qual era o nível de inteligência, porque era isso que comandava muitas vezes a passagem de uma patente militar para outra, por exemplo, de soldado para sargento, para capa, né, essa evolução toda. Então, ali também o teste foi usado. Tá? Mas em 1904 começou os primeiros testes, e é o que a gente conhece como coeficiente de inteligência, o teste de QI. Né? Esse conceito de inteligência, ele é medido, por exemplo, no parâmetro entre 90 e 120. Então, abaixo de 90, nós chamamos esse cara de limítrofe, ou seja, ele não tem uma inteligência que se adeque, que ele consiga se adaptar a uma sociedade como a nossa, por exemplo. Né? Então, ele é um cara que ele não tem muita inteligência. O cara de 120 já é uma pessoa inteligente, muito inteligente muitas vezes, e acima disso nós temos o que a gente chama de superdotado, é aquele cara muito inteligente. Tá? Então, é o que a gente chama hoje a medição, é o parâmetro desse quociente de inteligência, ok? Então, aí nós temos o gênio, né? Ou aquela pessoa que tem a defasagem. E aí é interessante, e aí vamos falar dessas questões de conceitos e de dar sentido e interpretar, que é o que a nossa inteligência faz. A inteligência, ela tem a condição de interpretar, ela tem a condição também de inventar novos sentidos. Então, pegando lá essa questão dos parâmetros de inteligência, você terem ideia, na área da medicina, quando isso tá, se nós pegarmos livros de medicina bem antigos, vocês vão encontrar, por exemplo, a palavra idiota, né? Aí, mas como assim? Idiota era aquele cara que tinha menos de 90 de inteligência. O parâmetro de inteligência dele era de menos 90, né? Então, se era de menos, o cara era considerado idiota. O que houve com a palavra idiota, com o termo idiota? Ele foi reinventado, ele ganhou um outro sentido. Então, hoje o idiota é um xingamento. Nós xingamos as pessoas, né? É um termo pejorativo. Né? Por isso ele foi trocado para a área da medicina, não se usa mais idiota. Né? Imbecil é outra. Se nós pegarmos os livros da medicina, da área da neurologia antigo, vocês vão achar a palavra imbecil, taxando o paciente como imbecil. Né? Porque são termos utilizados naquela época. Né? Como eles foram reinventados e como eles foram, então, trazidos para a área pejorativa, não se usa mais na área médica. Então, se usa, se inventou, se trouxe um outro termo, né? É claro, sempre com a raiz etimológica, né, das palavras, aonde que elas vieram, né? E pegar um outro termo que é o termo limítrofe. Hoje, uma pessoa classificada com menos de 90 no parâmetro de inteligência, ela é um limítrofe. Então, isso só é possível a partir da nossa inteligência. Então, nós reinventamos as coisas a partir do nosso nível intelectual, ok? Mas é importante que a gente veja assim, como é que o cérebro acontece? Vamos, assim, ó, enxerguem a minha mão como se fosse um cérebro, ok? Então, nós vamos ter dois pedaços diferentes. Ou seja, cara, nós temos dois cérebros, dois hemisférios diferentes, né? É como o meu cabelo agora, tá dividido ao meio, de um lado um cérebro, de outro cérebro. Como é que isso acontece? Né? Nós temos o lado esquerdo,
do nosso cérebro ligado diretamente às questões racionais. É ali que a gente vai ser analítico, aí a gente vai ser intelectivo, a gente vai usar a razão. Então, é esse lado do cérebro, por exemplo, usado pelos engenheiros. Os engenheiros, eles ficam o tempo todo fazendo cálculo e vendo se as coisas vão acontecer adequadamente. Então, eles usam basicamente o seu lado esquerdo do cérebro para poder trabalhar. O trabalho deles é basicamente com o lado esquerdo do cérebro, né? Já o lado direito é um lado mais criativo, mais intuitivo. O que se pretende sempre? O equilíbrio entre os dois cérebros, ok? Vamos adiante. Tu já te perguntou por que muitas vezes, quando tu não tá legal, quando tu tá com raiva, quando tu tá triste, quando tu te incomodou com alguém, com um colega de escola, por exemplo, que tu te sentiu ofendido de alguma forma, tu não consegue dominar, né, os teus impulsos, ou seja, tu quer ir lá e brigar, e tu quer xingar a pessoa. Vocês sabem por que isso? Porque o nosso lado emocional do cérebro, o lado direito, ele funciona muito mais rápido do que o lado esquerdo. Ou seja, o nosso lado direito, esse lado mais criativo, mais inovador, mais emocional, ele é rapidinho. Ele age de uma maneira muito rápida, enquanto o racional fica lá processando. Tá, mas aí aquela pessoa me disse isso me ofende? Por que isso me ofende? Não, ele fica pensando, raciocinando em cima daquilo que ele ouviu. E enquanto isso, o lado emocional já xingou, já esperneou, já chutou a parede, né? Já respondeu para a pessoa inadequadamente, ok? Então, o nosso lado direito do cérebro é muito mais rápido. Ok? Ele é o lado emocional. Ele processa e analisa esses acontecimentos, né? Lá no lado esquerdo do nosso cérebro. Então, isso é mais demorado, ok? Porque vai buscar registros de memória. Enquanto isso, se nós não tivermos o nosso lado direito bem treinado, ele vai nos trair, né? E é aí que entra a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a eficácia de nós conseguirmos compreender as emoções que nós estamos sentindo e administrar essas emoções. Eu sinto e aí eu penso sobre aquilo rapidamente, porque aí o meu cérebro, o meu lado direito vai obedecer o papel do lado esquerdo, ou seja, quebrei aí, vamos devagar, eu já vou te dizer como é que nós vamos agir, né? O teu lado esquerdo diz para o teu lado direito. E aí tu consegue ter atitudes que tu traduz em comportamentos. Então tu te comporta de acordo com a forma como tu lida com as tuas emoções, a forma como tu percebe elas, a forma como tu compreende essas emoções e mais a forma como tu administra essas emoções. Se tu é uma pessoa com inteligência emocional, tu é uma pessoa mais tranquilo e diante desses desafios desse colega que vem, briga e te xinga, tu consegue olhar para a pessoa com aquela cara de paisagem, né? Enquanto tu tá olhando com cara de paisagem para a pessoa, o teu cérebro está funcionando e te trazendo o quê? Uma resposta interessante, né? Uma resposta tranquila, sem ser aquele comportamento de pegar o sujeito pelo pescoço, ok? Então, isso é o administrar os comportamentos. E essas emoções, elas são diretamente ligadas, né, à forma como eu percebo o mundo que está à minha volta. Se eu sou uma pessoa que percebe qualquer coisa como ofensa, eu vou ter uma dificuldade bastante grande de dominar as minhas emoções, ok? A inteligência, então, ela é capaz, a inteligência emocional, ela é capaz de gerar ferramentas que vai fazer com que eu dê sentido para as coisas, né? Eu vou ter uma questão de exercitar essa inteligência de maneira que eu use a linguagem adequada, a minha memória adequadamente. Eu vou lançar mão lá das minhas questões de memória com o aprendizado que eu tive pela inteligência. Eu inteligentemente aprendi a lidar com pessoas que me ofendem ou que pretendem me ofender. Eu aprendi isso lá com a minha inteligência, ok? E com a minha inteligência emocional, eu aprendi
a ouvir essas coisas, né? E não me ofender. Saber que o problema naquele momento não é meu, é daquela pessoa que não conseguiu dominar as suas emoções. Eu consigo. Eu consigo ouvir, por exemplo, eu vou conseguir ouvir o que aquela pessoa está dizendo, né? E vou conseguir olhar para ela e dizer para ela que aquilo não é verdade, ou, né, ok, isso é o que você pensa, não é a verdade, né? Vira as costas e deixa falando sozinho, ok? Como é que começou essa questão da inteligência emocional? Na verdade, a inteligência emocional, ela começou seus estudos lá nos anos 60, ok? Começou-se a se falar pela primeira vez em inteligência emocional. No entanto, ela realmente despontou e passou a ser conhecida e estudada, e muito mais do que estudada, ela começou a ser utilizada como diferencial a partir dos anos 90 com este cara que está aí, o Daniel Goleman. Ele foi o cara que começou, ele pegou os estudos, né, de inteligência e começou a trabalhar basicamente a inteligência emocional. Porque a inteligência, ela foi classificada por Gardner, Howard Gardner, de várias formas, né? Vários tipos de inteligência. No entanto, o Daniel Goleman, ele se focou mais nos estudos da inteligência emocional. Ok? Então, ele diz que nós somos emocionalmente mais inteligentes e que nós podemos, né, desenvolver cada vez mais essa inteligência, principalmente se a gente começar quando é criança, né? Educar as nossas crianças emocionalmente. Né? Então, aquele ranhentinho, melequentinho que tu leva ao supermercado e começa a chorar e a sapatear dentro do carrinho de compras porque quer uma bala, porque quer um brinquedo, se os pais, né, aquela dupla parental, pai, mãe ou quem cuida dessa criança, conseguir educar essa criança, conversar adequadamente com essa criança, mostrar para ela, vamos ao supermercado, estou em casa ainda, vamos ao supermercado, nós vamos comprar o que está na nossa lista e tu vais ganhar só uma bala. Eu vou te deixar escolher uma bala. Ok? Entendeu? Aí o Bela Quentinho, entendi. O que que a mamãe disse? Ah, nós vamos no supermercado e eu vou escolher uma bala. Perfeito. Quando chegar lá e essa criança quiser todas as balas, a mãe vai chegar e vai dizer, lembra que nós tínhamos uma lista que tu ia escolher uma bala? Então agora tu vai escolher essa bala. Isso é educar emocionalmente. Isso é fazer com que aquela criança se dê conta que sapatear, né, e gritar não vai te fazer conseguir as coisas, né? Tem um ditado antigo que diz quem não chora não ama, né? Mas vamos interpretar isso adequadamente. Esse chorar não é sapatear, gritar, fazer confusão. Esse chorar é reivindicar dentro do que o mundo, né, te proporciona, ok? Isso é o chorar para poder mamar. É tu ir em busca das coisas que tu quer, das coisas que tu projetou para ti mesmo. Não é ficar sapateando e reivindicando do mundo de maneira agressiva, ok? Isso é bem importante. A inteligência está relacionada, então, com as habilidades da automotivação. Ninguém motiva ninguém, né? Nós nos motivamos nós mesmos, auto, eu, ok? E me ensina, desculpa, a ser totalmente persistente. E aí é uma diferença que a gente tem que fazer. O que é persistente e o que é teimoso? O teimoso é aquele cara que, mesmo se dando conta que aquilo não vai dar certo, ele continua fazendo, né? Ele não aprende com as situações. Né? Ele não aprende com as situações. Agora, o persistente não. O persistente, ele foi lá, viu que aquela forma que ele fez ainda não deu certo, mas que aquilo tem, né, um futuro bom. Aquilo vai dar certo. Né? Não está me magoando, vai dar certo. Não está magoando ninguém, temos a possibilidade de que aquilo dê certo. Então, através dessa persistência, eu vou enfrentar momentos, por exemplo, de frustração, quando as coisas não dão certo. Mas eu vou fazer isso à medida em que eu controlo esses meus impulsos e eu transformo toda essa energia que eu tenho em coisas boas, que é o que a gente chama de canalização das emoções para situações apropriadas. Canalizar é pegar aquela energia toda que eu tenho e botar para uma coisa boa, ok? Então aí é onde eu uso, lembram lá
Os mecanismos de defesa, né? Eu vou me gratificar, eu vou me automotivar, ok? Então, eu estou pegando coisas, energias geradas por todas essas minhas questões de frustração, porque a gente se frustra, e isso é energia, e vou colocar para coisas boas, para poder executar coisas boas, né? Fazer uso, né, dos meus talentos, dos meus conhecimentos, para poder alcançar os meus objetivos. É também a capacidade de se relacionar. Então, aquilo que eu contei para vocês, de que aqui no Brasil parece que o home office está dando mais certo do que em outros países, é exatamente por essa capacidade que nós aqui no Brasil temos de nos relacionar. Nós somos pessoas muito próximas, né? Há uma necessidade do brasileiro de estar junto, de abraçar, né? O abraço para nós é alguma coisa importante, né? O estar junto. E aí é coisas que só a nossa inteligência pode nos trazer. Saber que eu tenho que estar ao lado do outro, eu vou estar ao lado de pessoas, eu quero estar ao lado de pessoas, mas eu tenho que conseguir trabalhar com essas pessoas de maneira que eu respeite mesmo assim o espaço delas e que elas respeitem o meu espaço. Tá? Eu viver cooperativamente. Enquanto eu tenho a capacidade de reconhecer o outro nas suas necessidades, me auto-reconhecer, saber quem eu sou e quais são as minhas necessidades, eu vou também respeitar as habilidades do outro e vou fazer com que o outro respeite as minhas, né? Então, inteligência emocional também é a capacidade de relacionar-se com o outro, entendendo o outro, se adaptando, né? Adaptando o meu comportamento ao comportamento da maioria. Um grande lance de inteligência é a gente se adaptar. A coisa da adaptação, ela diz muito sobre uma pessoa, de o quanto ela é emocionalmente inteligente. Às vezes, quando tu está no mercado de trabalho, a tua empresa muda toda a forma de trabalhar. Muda tudo, muda rápido, né? Porque o mercado exige esta mudança. E quando tu, colaborador, funcionário de uma instituição, de uma empresa, tu tens a capacidade de se adaptar, tu está mostrando que tu é uma pessoa inteligente. Deixa aquilo para trás, ok? Não é mais assim que a gente vai fazer, não. Então, como é que nós vamos fazer agora? Me ensina aí que eu quero aprender, né? Então, esse sistema adaptativo, ele mostra o nível de inteligência emocional da pessoa, ok? A inteligência, ela vai ser mapeada sempre em 5 áreas básicas, tá? Das nossas habilidades, ou seja, do nosso saber fazer, né? O autoconhecimento, reconhecer quanto, né, o meu sentimento ocorre, eu vou conseguir entender, né, emocionalmente como é que as coisas se processam dentro de mim, então autoconhecimento emocional, o controle da emoção, a habilidade da gente lidar com os sentimentos e se adequar a essas situações, a automotivação, né, dirigir as minhas emoções, canalizar minha energia para as coisas boas e para me continuar, então, em busca dos meus objetivos. A questão do reconhecimento, eu saber reconhecer não só as minhas emoções, mas as emoções do outro. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter o respeito por mim e pelo outro, né? E a habilidade que eu vou ter, então, de usar tudo isso para poder me relacionar com o mundo, ok? Então, são as 5 áreas básicas que a gente trabalha inteligência emocional. Então, é a capacidade de reconhecer a si próprio, meus sentimentos, o meu temperamento, o meu tipo de personalidade. Então, o autoconhecimento emocional é essencial. O autocontrole, né, ou o controle emocional e a automotivação, gente, é diferencial, tá? É diferencial para quê? Para o mundo do trabalho. Então, o Goleman, ele diz que conhecer as próprias emoções é fundamental para ter êxito em ambiente organizacional. Aquilo que a gente falava antes, professor Rafael e eu. Por quê, gente? Se nós vamos para dentro do mercado de trabalho, para dentro das empresas, nós vamos nos relacionar com pessoas. Não existe não trabalhar sozinho. A gente vai trabalhar com os outros. Então, é aí que esse mundo de adaptação, essa inteligência emocional para a adaptação se torna essencial, ok? Quando isso falta,
quando nós não temos inteligência, nós vamos estar diante de um mundo extremamente nocivo para nós e para os outros. E isso vai atrapalhar diretamente o andamento da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Porque dentro das empresas, esse diferencial, ele vai chamar a atenção dos gestores. E aquele processo de promoções, de crescimento dentro da empresa, está diretamente ligado a quanto de inteligência emocional aquele colaborador tem. Porque cada vez que nós vamos sendo promovidos dentro do nosso trabalho, nós vamos ganhando novos desafios. E vencer desafios é para quem é inteligente emocionalmente também, ok? Não é só a inteligência cognitiva que vai nos ajudar a vencer desafios. Principalmente a nossa inteligência emocional. Porque se eu tiver uma dificuldade com uma atividade e eu for uma pessoa que não tem inteligência emocional, eu não vou ter condição de pedir ajuda para ninguém. E a inteligência emocional é que me leva a dizer, bom, isso tu ainda não sabe, então vá aprender. Quem pode te ensinar? E aí tu vai buscar isso. Ok? A pessoa que não tem esse tipo de inteligência emocional, ela fica fechada nela mesma. E mais, ela é uma pessoa que ela não vai ser muito bem quista pelos outros. Então, as pessoas não vão querer te ajudar muito, né? Então, ela é essencial para o nosso desenvolvimento profissional, ok? O Goleman diz que o fato de nós estarmos sempre sintonizados com o sentimento dos outros, né? É uma forma bastante grande que nós temos de conseguir melhorar não só as pessoas, nós primeiramente, ajudar as pessoas nessa mudança para melhor e também fazer com que o ambiente de trabalho fique bastante desenvolvido, né? Então, nós vamos saber lidar com as dificuldades ou com as discordâncias que vão acontecer, vamos saber neutralizar essas discordâncias de maneira adequada e vamos fazer desse ambiente um ambiente muito melhor para a gente trabalhar, né? Então, quando nós falamos de carreira, né, ou a minha própria carreira, é essencial que a gente consiga, então, identificar, né, este ambiente, fazer mudanças efetivas dentro desse ambiente, parte de nós nos melhorarmos para que o outro possa se melhorar. Nunca esqueçam, ninguém pode melhorar ninguém. Tu te melhora, automaticamente os outros vão se melhorando também. E aí o ambiente fica melhor. E aí nós vamos ter muito mais satisfação com as coisas que a gente faz e com o ambiente onde nós estamos. E toda vez que nós trabalhamos num lugar onde nós nos sentimos satisfeitos com o que a gente faz e com onde a gente está, nós vamos conseguir muito mais nos desenvolver e auxiliar no desenvolvimento dos colegas. E aí, então, no desenvolvimento da empresa como um todo. Aí imagina, se tu é uma pessoa que consegue proporcionar para o lugar que tu estás uma tranquilidade, um ambiente amigável, tu vai te destacar sempre. Né? E nós vamos estar sempre na vitrine, como a gente diz, né? Todo mundo vai estar sempre olhando para ti e te vendo como uma pessoa positiva, ok? Então, quais são as aptidões, né, que a gente adquire com a inteligência emocional? A gente vai poder externar reclamações de forma crítica construtiva. A crítica é algo que nós nem sempre conseguimos fazer de maneira adequada. Existem pessoas que, ao invés de criticar, jogam pedra, né? A crítica construtiva é algo que tu diz para a pessoa de maneira assertiva, de maneira adequada, o que não está bom. E mais, não só diz o que não está bom, tu dá sugestões de melhoria. Então, a crítica construtiva é também sugerir melhorias, ok? Vai criar uma atmosfera em que essa diversidade, ou seja, toda essa diferença entre pessoas e ambientes, ela vai ser, né, uma fonte de discórdia, mas tu consegue fazer, quando tu é uma pessoa inteligente emocionalmente, tu vai fazer com que aquele ambiente seja positivo, porque tu é uma pessoa construtiva. Então, tu vai pegar aquela atmosfera de discórdia e vai transformar ela numa coisa boa. Ok? Tu vais conseguir fazer com que as pessoas consigam umas ajudar as outras, porque tu vai promover um ambiente de trabalho em equipe,
Lembram lá da aula passada? Grupos e equipes? O trabalho em equipe, ele é extremamente eficaz e eficiente. Então, quando nós conseguimos ter inteligência, nós vamos criticar construtivamente, nós vamos transformar o ambiente, né, de trabalho e até de casa, da nossa vida pessoal, em alguma coisa gostosa, e vamos fazer com que aquelas pessoas que trabalhem junto trabalhem produtivamente com satisfação. Então, quando nós somos agentes dessas melhorias, é porque nós somos pessoas inteligentes emocionalmente, ok? A gente fala muito de doença emocional, né? A depressão, principalmente, né? A depressão, ela é muitas vezes a dificuldade da pessoa encontrar o seu equilíbrio, o seu bem-estar. Ela tem um fator químico, com certeza. Esse fator químico é esse desequilíbrio, né, dos agentes cerebrais. A gente vai falar sobre eles um dia em sala de aula, que é a coisa de o nosso cérebro, ele tem vários componentes, né? Mas nós temos o que manda os nossos neurônios trabalharem, né? O encontro dos neurônios, e eles, para se tocarem, é impulsos elétricos. Eles se tocam por impulsos elétricos, banhados nos líquidozinhos. Esse líquido, ele solta alguns componentes que vão fazer com que o nosso cérebro trabalhe adequadamente, ok? Então, muitas vezes, por nós não termos o controle das nossas emoções, o equilíbrio da nossa vida emocional, há um desequilíbrio desses componentes também, ok? E aí é orgânico, componentes orgânicos, eles se desequilibram porque nós estamos emocionalmente desequilibrados. Por isso, a depressão, ela é basicamente uma questão emocional. E vem de como nós lidamos com esse mundo. Até que ponto eu consigo ser uma pessoa que se adapte, certo? Então, a depressão, que é uma doença emocional, ela vem do desequilíbrio, né, dessas questões orgânicas comandadas pelas questões emocionais. Vocês viram como a questão emocional está ligada em tudo, né? Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Por isso, a importância da inteligência emocional. Então, inteligência emocional é uma ferramenta que profissionalmente ela é indispensável, ok? Por quê? Porque ela consegue fazer com que a gente tenha habilidades de lidar com o mundo à nossa volta, lidar de maneira adequada, controlada das coisas que a gente sente. Eu sinto uma coisa, mas eu lido com aquilo de maneira adequada, por mais que eu esteja furioso, né? Eu consigo lidar com aquilo e depois conseguir conversar com as pessoas envolvidas de maneira adequada e assertiva, construtiva, ok? Então, é uma ferramenta de bastante destaque, ou seja, tu vai se tornar uma pessoa extremamente competitiva positivamente, ou seja, tu vai ser visto como uma pessoa muito adequada quando tu sabe lidar com as tuas emoções. Ok? Quando tu consegue segurar aquelas tuas emoções não tão boas, né? A raiva, a frustração, consegue lidar com elas e consegue desempenhar o teu trabalho de maneira, né, extremamente eficaz e eficiente. As empresas, elas precisam cada vez mais se destacar no mercado, né? Por quê? Porque o diferencial de uma empresa para outra é as pessoas que trabalham nela. É nós, pessoas, que vamos fazer a empresa. Então, quanto mais pessoas com inteligência emocional eu tiver dentro da minha empresa, mais eu, empresa, vou ser competitivo. Mais eu vou ter destaque, né, dentro do mercado. Ok? Então, se muitas vezes, nesse nossa caminhada, né, tu te sentir, né, com necessidade de desenvolver alguma competência para te elevar no mercado de trabalho, para te elevar na tua vida pessoal, te volta para o estudo da inteligência emocional, para as tuas emoções. Se tu tens que aprender alguma competência, né, ou seja, comportamento, atitude, tu tem que melhorar isso, é com a questão da inteligência emocional que tu vai conseguir. Tu vais trabalhando as tuas emoções, tu vai começando a ter controle das tuas emoções, logo tu consegue automaticamente a lidar com o mundo de uma maneira diferente. Tu começa a ver a vida de maneira diferente. Isso é bem real, viu, gente? É uma coisa que nos ajuda a crescer como pessoas.
e consegue fazer com que o mundo à nossa volta passe a ter uma visão diferente de nós, ok? Inteligência emocional, então, é o caminho para te fazer as mudanças na tua vida, certo? O que nós temos de atividade? A senhora vai colocar lá para vocês esse novo material, vai ter lá no final um teste perceptivo, que vocês vão olhar e vocês vão ver assim, qual o lado do meu cérebro que funciona mais? E isso muitas vezes, e aí é interessante, quando eu estava fazendo o material para vocês, que eu aumentei o material do nosso de aula normal, eu olhei o teste assim, nossa, hoje eu estou extremamente criativa, né? E aí, se tu pegar aquilo depois, quando tu teve que raciocinar em cima de alguma coisa, tu vai ver que agora, neste momento, eu estou extremamente racional, né? Então, não é uma coisa estanque, tu é sempre criativo, tu é sempre racional. Não, nós conseguimos fazer essa mudança, ok? E vocês vão ver isso nesse teste. É um testezinho bem legal. E aí, depois que vocês lerem aquele material, e depois que vocês fizerem esse testezinho, vocês vão responder isso aqui. E como é que a senhora vai querer fazer e trabalhar isso aqui com vocês, tá? Ao longo desta semana, e aí eu vou querer que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês aproveitem o final de semana e já olhem esse material, façam o teste e respondam o que eu estou perguntando aqui. Porque todos os dias eu vou ir lá e vou abrir e vou trabalhar a tua resposta. Por quê? O que eu estou perguntando ali? Reflita. Hoje, você tem lidado com seus problemas pessoais usando a razão ou a emoção? E aí vocês vão conseguir ver olhando o teste. E eu estou pedindo para ti, justifique a tua resposta e trace um plano de melhoria. E é aqui que eu vou agir. Tu vai te colocar lá, por exemplo, tu vai olhar e vai, eu estou muito emotivo. Estou muito emotivo. E aí tu vai me dizer, por que tu está emotivo? E o que tu pode fazer para melhorar isso? Para ser um pouco mais racional, como a gente às vezes precisa ser. Em cima da tua resposta, a Sora vai dar umas dicas para te fazer as tuas melhorias. Por isso, ela é individual. Eu trabalho bem individual entre tu contigo mesmo e depois eu contigo, ok? Eu vou estar em cima daquilo trabalhando. Nós vamos fazer uma consultoria psicológica online, ok? Ao longo da semana. Só que assim, ó, não pode acumular, porque senão a senhora não tem condições de responder para todo mundo. Vocês são mais de 50, tá? Não tem condições a senhora responder para todo mundo, mesmo porque algumas coisas que eu vou te responder, tu vai querer saber mais. E eu não vou me furtar de te dizer, ok? Então, vocês, quanto mais rápido vocês puderem responder, mais a gente vai conseguir trabalhar em cima dessas questões. Ok, meus amores? Certo? Então, é isso que a senhora tem para hoje. Olhem o material, já vou postar ele na sequência, tá? Para vocês poderem trabalhar. Ok, professor Rafael? Oi, professora Magali, obrigado. Algumas dúvidas, assim, até compartilhando, que depois eu passo a dúvida que já me passaram aqui. Aham. Deixa eu botar meu vídeo aqui também. A gente, nesse mercado nas empresas, de estar dando consultoria, de estar frequentando várias culturas, né, de organizações, como é importante, aí está falando de inteligência emocional no mundo de muitas informações. Então, eu acho que é interessante até a gente deixar isso bem claro, que informação não é formação, né, professor? Então, a Isso. quantidade de informação que tem disponível na internet, na web, muitas de qualidade, mas muitas, desculpa a palavra, mas lixo. Informações sem Isso. uma fonte confiável por trás, sem um conhecimento que Isso. foi gerado. São palpiteiros de plantão que vão lá e falam sobre um determinado tema. Isso, de certa forma, pode Perfeito. prejudicar a formação de quem está iniciando. Então, sempre busca, por exemplo, inteligência emocional, psicologia organizacional. Tem muitos vídeos, tem. Só que assim, ó, informação não é formação. Quem é que tem um porquê, quem é que pensa no conteúdo justamente porque ele é importante para o que vem depois, são teus professores. No caso aqui, a professora Magali. Ela é responsável pela formação de vocês em psicologia. Ninguém vai querer um médico, né, que vai ver vídeos de um YouTube e vai querer
nos operar, né? Tu quer uma pessoa que teve formação em Perfeito, medicina. Nem, perfeito. nunca teve tantas poesias disponíveis, informação disponível na internet. E nem por isso que hoje nós temos melhores poetas que no século XV, por exemplo, que não existia nada disso disponível. É Então, verdade. informação, gente, não é formação. A gente tem que estar ciente disso, tá? Professora, eu agradeço. Só queria passar aqui para eles mais uma mensagem. A gente, lá no Instagram, mais uma vez, você entra lá, fazem qualquer comentário, mas não põe só coraçãozinho, põe um comentário de fato. A pergunta é: É quem verdade. são os profissionais digitais disputados pelo mercado? E a gente coloca ali uma pesquisa que saiu, inclusive a habilidade de inteligência emocional é uma que foi citada. Você só coloca Olha que um comentário. interessante. Tem um aplicativo chamado Sorteiogram, que no final do dia vai ali, vai pegar os comentários e vai fazer um sorteio de um iFood, um jantar para você escolher o dia que você quiser, enfim. Foi o Gabriel que foi sorteado na aula passada. Aê, Gabriel. Então tá Tá? bom. Esses eram os Certo. recados aí. Tá bom, então. Obrigado, gente. Então, bom fim de Obrigada, semana. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Trabalhe a inteligência emocional. Lembre-se, Isso aí. reconheça e depois controle. Perfeito. Tchau, pessoal. Bom final de Tchau. semana. Bom fim de semana. Eu vou estar aqui se alguém quiser, gente, tirar dúvida, está tirando dúvida sobre o teste de liderança, que foi algo que gerou perguntas aí na aula passada, durante a semana, sobre o teste de liderança ou alguma questão, podem contar comigo, tá? Vou estar aí disponível para vocês. Podem abrir seus áudios ou ao mesmo querer colocar aqui no chat sem problema. Tá, gente? Daqui a pouco mais a professora já me manda esse material atualizado e eu vou estar disponibilizando lá no Classroom, certo? E também colocando espaço para vocês estarem visualizando essa aula de hoje, a videoaula que foi gravada, quem quiser assistir novamente, enfim, e já com esse um link para vocês ali poderem postar a sua atividade, enfim, tá? E vou ver uma forma da gente interagir mais, vou ver se na aula que vem vocês possam participar através de alguns trabalhinhos em grupo, duplas aí, a gente tentar preencher essa nossa hora de aula também com uma participação um pouquinho mais de vocês, porque dessa forma a gente assimila mais, tá, galera? Então ninguém está perguntando nada, um bom fim de semana para vocês e nos falamos aí no Classroom durante a semana e até sábado que vem.